Olá, gente querida, tudo certo com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo muito importante para entendermos melhor o conteúdo e facilitar a absorção de temas tão relevantes que caem costumeiramente em concursos públicos e até mesmo na prova da OAB. Inicialmente, então, vamos tratar sobre as imunidades dos parlamentares, tá? O parlamentar, ele possui imunidade absoluta em relação a seus votos, palavras e opiniões proferidos dentro do plenário. Então, todo o excesso cometido dentro do plenário, enquanto nas suas atribuições, ele estará sendo protegido pelas imunidades absolutas. É importante ressaltar que o assessor não possui essa prerrogativa, tá? É uma prerrogativa apenas do parlamentar. O mesmo parlamentar, ele possui imunidade relativa, apenas relativa, né? Uma imunidade um pouco diminuída da absoluta, no que se trata de prisão, processo, condição de testemunha e fórum. Então, no que se trata dessas quatro atribuições aí, ele vai ter imunidade apenas relativa, tá? Bem importante isso aí. Quem julga o parlamentar após a diplomação é o STF, tá? E ele tem a prerrogativa ainda de escolher o dia e a hora de ser julgado. Só pode ser preso por crimes inafiançáveis, tá? Eu tenho um macete muito legal que me ajudou a gravar quais são os crimes inafiançáveis. É um pouco engraçado, mas é bem interessante assim, porque gera um processo de memorização bem legal. É a sigla RATATATA. R de racismo, A de ação de grupos armados e os 3 T's é terrorismo, tráfico e tortura, e termina com um H de hediondos, tá? Então esses são os crimes inafiançáveis pelos quais o parlamentar poderá ser preso enquanto ainda durante seu mandato, né, nas atribuições de suas funções, após a diplomação. Caso não seja um crime inafiançável, o parlamentar só vai ser preso, só poderá ser preso após a diplomação, tá certo? Então, no tocante a outros crimes, só poderá ser preso depois do mandato. Se for deputado estadual que cometer um crime doloso contra a vida, por exemplo, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça e não pelo Tribunal do Júri como outro cidadão qualquer. Isso também é muito importante e é uma pegadinha aí que o seu examinador pode fazer justamente para te pegar na cilada no meio da prova, né? No que se trata dos vereadores, se tratando de vereadores, eles também têm imunidades absolutas, tá? Em relação a palavras, votos e opiniões, desde que proferidos dentro da Câmara e no município de sua circunscrição. Ele se submeterá a julgamento de juiz de primeiro grau, normalmente como outro cidadão, porque é um vereador, né? Então não se compara a um parlamentar, mas também tem algumas prerrogativas. Quanto às imunidades do presidente da República, é bem importante ressaltar que existe um juízo de admissibilidade de 2/3 dos votos da Câmara dos Deputados. Saber se é crime de responsabilidade ou se é crime comum é muito importante, pois, se for crime de responsabilidade, ele será julgado pelo Senado. Já se for crime comum, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. No Senado, a sessão será presidida pelo presidente do Senado e no STF, presidida pelo presidente do STF. Quem são os sujeitos do crime? Quem pode praticar um crime? Essa é uma pergunta que se deve fazer. Uma pessoa física, não é mesmo? Uma pessoa física pode cometer um crime. A doutrina majoritária entende que pessoa jurídica pode cometer crime sim, mas de natureza ambiental, tá? O crime não exige uma condição especial do agente comum, tá? Sendo uma pessoa capaz ali de cometer o ilícito, tá sujeito e qualquer um pode cometer um crime.
Já no crime próprio existe uma diferença, tá? Pois há exigência de que o agente seja funcionário público, por exemplo, para o cometimento de peculato. Então, é uma condição exigida para o crime próprio. Crime de mão própria. O que é isso? Crime de falso testemunho, somente executado por uma testemunha. É um outro exemplo em que tem que ser uma pessoa específica para o cometimento de determinada conduta criminosa. Não cabe coautoria, somente a própria pessoa participa. Já os advogados que auxiliam a pessoa a mentir respondem por partícipe, no caso do exemplo de crime de mão própria, tá, pessoal? Mas já no exemplo do crime de peculato, se o particular souber da condição do funcionário público, ele responderá sim por coautor no peculato. Sujeito passivo do crime. Quem é o sujeito passivo do crime? Também pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Entes despersonalizados, como exemplo de violação de sepultura, é um crime vago, tá? Pois é a família que vai se doer, então, por esse ente querido. Então, é um crime vago que não existe uma personificação, tá? Então, não haveria um sujeito passivo do crime. Exemplo, calúnia contra os mortos é um crime vago, não existe alguém que vá se doer por aquilo, a não ser a família, então não seria algo que pudesse ser personificado, tá? Agora, gente, muito importante, elementos estruturantes do crime. Esse é um tema que, se você não dominar, você não vai entender a estrutura do crime no direito penal. Isso é de extrema importância, é muito importante que você absorva, que você entenda, que você decore isso aqui, porque é muito relevante, tá? Os elementos estruturantes do crime consiste em 3 lacunas, tá? A lacuna do fato típico, tipicidade, a lacuna da ilicitude e a lacuna da culpabilidade, tá? Essas lacunas, elas têm elementos, 3 elementos que irão constituir se o fato vai ser típico ou não. Caso não se enquadre em alguma dessas lacunas, determinada conduta poderá ser considerada como atípica ou não será considerada como crime, tá? Para ser considerado um crime, tem que estar previsto nas 3 lacunas que eu vou descrever a seguir e que vocês precisam assimilar para que possa haver de fato uma conduta típica, tá? Então, na conduta da tipicidade, aliás, na lacuna da tipicidade, deve existir os seguintes elementos: conduta, resultado, um nexo causal que ligue essa conduta ao resultado e a tipicidade, né? O fato deve ser típico, essa conduta deve ser típica, gerando um resultado, que exista um nexo causal entre os dois para que possa haver a tal da tipicidade. Já na lacuna da ilicitude, são excludentes, tá? São 4 excludentes que, para ser crime, não pode estar acolhido em alguma dessas excludentes, pois se estiver abarcada em alguma dessas excludentes, tal conduta não será considerada ilícita, pois será uma forma de defesa da pessoa. Então são elas: legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Caso o agente realize tal conduta, pautado em alguma dessas 4 excludentes de ilicitude, o fato não será típico, tá? Ainda, a conduta deve ser culpável, a pessoa deve saber que aquilo é errado. São 3 elementos. Também podem ser gravados em processo de mentalização pela sigla IP, tá? A pessoa deve ser imputável, tá? Não pode ser menor de idade, não pode estar embriagado absoluta e completamente, a pessoa não pode ser doente mental, a
pessoa deve ser imputável. A pessoa também deve ter potencial consciência da ilicitude do fato. A pessoa deve saber que aquilo que ela está fazendo é errado, tá? Pois senão será um erro de proibição e a conduta também virá a ser atípica, tá? Ainda deve haver uma exigibilidade de conduta diversa. Deve ser previsto uma conduta diferente daquela adotada pelo agente, tá? No caso, por exemplo, de coação moral irresistível ou então de obediência de superior hierárquico, são situações em que é inexigível uma conduta diversa, pois a pessoa está fazendo aquilo por uma determinação hierárquica ou por uma coação moral irresistível, tá? Então deve haver essa exigibilidade de conduta diversa. Esses são elementos básicos, são elementos fundamentais para que se considere determinada conduta atípica. Aliás, típica, caso contrário, será considerada atípica, tá? Isso é muito importante, eu diria ainda que são os elementos principais do direito penal. Então você deve assimilar isso sem sombra de dúvidas, deve ter isso gravado assim, olha, primordialmente, pois é muito importante, tá? Então assim, o doente mental, ele responde a processo, tá? No final do processo ele vai receber uma absolvição imprópria, que é uma internação. Na verdade ele vai ser condenado sim, porque ele vai ser internado, mas é uma chamada de absolvição imprópria, tá certo? O menor de idade, ele vai responder por ato infracional. E a embriaguez, ela precisa ser absoluta e completa. Absoluta, que é proveniente de caso fortuito ou força maior. Então não pode ser algo assim que a pessoa quis por si própria se embriagar. Ela deve ser por caso fortuito ou força maior. E ela deve ser completa no sentido de gerar inconsciência no agente. Ele deve perder os freios inibitórios, tá? Deve ser uma embriaguez comatosa, deve ser algo assim ao extremo e imperdoável, tá? A conduta, ela se trata de um movimento voluntário, tá? A conduta pode ser dolosa ou culposa, pode ser ação ou omissão. Pode não haver uma conduta, exemplo, tomar banho de piscina e morrer por conta de um raio, por exemplo, é um caso fortuito ou força maior, né? Já um sonâmbulo que mata não há um fato típico, não há uma conduta. É um movimento reflexo que não é uma conduta, um movimento reflexo não é considerado uma conduta. Conduta dolosa, teoria da vontade. Dolo é caracterizado pela consciência e vontade de praticar o crime. O dolo direto é quando há consciência e vontade. Já o dolo indireto é igual a um dolo eventual, quando se tem consciência da ilicitude, mas não se está nem aí. Não se preocupa-se com o resultado. Por exemplo, em um racha, a pessoa anda em seu veículo a 160 km por hora e despreza o resultado. Então, ela não está ligando se ela vai causar dano a outrem ou não. Existe o dolo direto de primeiro e segundo grau, tá? O de primeiro grau é quero e vou te matar, por exemplo. O dolo direto de segundo grau, há consequências necessárias para matar o alvo. Com uma explosão de veículo de um empresário, por exemplo, matarei mais pessoas com dolo de segundo grau. Então, o dolo de primeiro grau é a pessoa X que está no veículo, o empresário. Mas para matar esse empresário, precisa matar as outras pessoas que estão também. Então, aí é o dolo direto de segundo grau. O que é a conduta culposa? A conduta culposa é quando era previsível um resultado danoso com a conduta, por exemplo, andar com pneus carecas a 130 km por hora. Acidente é previsível, se age com negligência, imprudência, andar acima da velocidade. É a inobservância dos deveres objetivos de cuidado, tá?
Então, a culpa inconsciente é deixar a panela de pressão ligada, por exemplo, o dia todo, deixar esquecer o filho trancado no carro sem haver consciência, mas era previsível. Então, essa é a culpa inconsciente. Já a culpa consciente é andar a 130 km por hora, por exemplo, sabendo do risco, mas confia no braço. O cara é bom, ele vai andar igual porque ele acha que não vai acontecer nada. É a confiança excessiva. A pessoa acha que não vai acontecer nada, que ela pode correr esse risco, que não vai dar em nada. Então, essa é a culpa consciente. Já a omissão é no caso de um acidente, por exemplo, onde a pessoa, podendo prestar socorro, filma e deixa a pessoa morrer. Responde por omissão própria, artigo 135, omissão própria de socorro. Também tem o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que na condição de responsável ou garantidor há o dever legal de proteção. Se deixar morrer, se comete crime de homicídio doloso por omissão de socorro. Por exemplo, mãe, pai, até mesmo polícia civil ou um bombeiro. Então, esse é o caso de omissão, né? Onde a pessoa, podendo prestar um socorro, se mantém inerte e não o faz.